Além disso, da aula virtual, e além da aula virtual, a gente está colocando esse site que o Luiz criou, muito bacana, que permite você olhar ao vivo lá como é que é os resultados também, ok? É como se fosse uma aula gravada, né? Bom, a gente já viu como instalar o R, a gente já passou para vocês. A gente vai ver, então, algumas coisas de variáveis, matrizes e vetores, e depois a gente vai fazer alguns gráficos, né? Obviamente, no final dessa aula, o que você vai aprender é uma coisa legal. Você vai fazer a primeira programação em R, se você nunca fez, ou se você já fez, você vai rever a sua programação, né? A linguagem R está aí, é uma linguagem que se tornou daí o centro das atenções ultimamente, ela e o Python. Mesmo que você cria TensorFlow 2, que a gente viu, dá para a gente verificar o seguinte, que você tem interface tanto para o R como para o Python. E já tem programas, como a gente usa, que usa os dois. Você pode fazer um código, uma parte da linha em código em R, outra parte em Python, ele ajunta tudo e gera para você o resultado final. Então, o bacana disso é que essas duas línguas vão caminhando. A IBM aposta em Python, a Microsoft aposta em R. E aí, mas todas elas cobrem as duas áreas, né? Todas duas, tá? Então, você tem muito pessoal trabalhando nisso, trabalhando legal, porque eles acabam desenvolvendo uma coisa complexa que você não está pensando. Sempre que você vai procurar, você acaba encontrando. Vocês já receberam esses dois, né? Provavelmente que você tem, se você abrir teu RStudio, você vai ter desse jeito. Você vai verificar que o layout teu vai estar um pouquinho diferente do meu, porque eu ajusto normalmente para que o resultado fique no console, fique do lado direito. E abaixo ele fica mostrando o gráfico. Pequenas mudanças aqui facilita para mim trabalhar, mas cada um é cada um, entendeu? Cada um tem sua forma de display e organização. Você pode entrar, tem uma série de informações ali no menu que você pode fazer, né? Nesse caso é no View, você pode escolher colocar o painel do lado direito, do lado esquerdo, quais painéis você quer ver em qualquer lugar. Ele tem uma série de informações embaixo que permite você trocar naquele View ali, painéis, ok? Por exemplo, quando você vai fazer aqui, a gente vai mostrar algum básico e algumas operações do... Aqui eu coloquei já o básico e as operações e funções realmente que você precisa saber, ok? O que acontece? A ideia é mostrar para você como é que funciona a linguagem. Uma linguagem, elas são muito parecidas em todos os aspectos. A exceção que tem linguagens que é mais fortemente para fazer determinadas coisas, né? E linguagem como essa, que é mais voltada por ser matricial, como as linguagens de programação em geral, são mais fáceis de fazer programação e cálculos em especial. O R é especializado em estatística. Então, se você for fazer uma coisa em Python ou qualquer linguagem, tem que programar a distribuição, etc. Aqui você tem um monte de informações já prontas para você, né? Quando a gente faz uma programação, aparece esse jeito de comando na tela, a gente vai estar rodando junto, eu vou te mostrar aqui só alguns resultados, e no final a gente vai programar, então, essa regressão linear. Como estimar essa regressão linear simples? Coloque em mente isso aí, a gente vai fazer tudo isso aqui em programação, que é muito, muito, muito simples em R você fazer isso. Fazer o programa que estima esses betas e fazer o programa que você estima, entendeu? Os coeficientes de correlação múltiplo e entre as variáveis, ok? Muito tranquilo. Esse é um típico programinha que a gente vai mostrar para você. Já está aqui a programação em R, mas não se preocupe. Além daqui, a gente vai estar lá no teu arquivo, né? O que a gente recomenda? Exercício, né? Aqui tem um conjunto de exercícios. E a gente coloca os sites que a gente recomenda, que facilita muito o seu aprendizado. Então, se você tem tempo e gostaria de aprender alguma coisa um pouco mais avançada, você tem aqui a álgebra matricial, que esse cara é muito bacana, entendeu? Mas você tem o material básico do R, dentro do próprio R, né? E você tem da USP, que é um curso bacana, que a USP usa muito R, tá ok? Se você tiver, então, comentários, por favor, façam, ok? Então, essa é a típica início de aula nosso, ok? Obviamente, eu vou só abrir aqui para ver se está todo mundo ok, se tem alguma questão, se não tiver, ou tiver que levantar a mão, que é uma coisa urgente, por favor, levanta a mãozinha, está aqui no quadro direito, raise your hand, ou no seu caso, levante a mão, né? Se clicar aqui, vai aparecer para mim, e a gente fica sabendo quem que é, e a gente volta, então, a falar com a pessoa, para você entender que é uma coisa mais urgente, ok? Bom, o típico programa que nós vamos encontrar é esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, espero que todos vocês estão vendo, né? Esse conjunto de aula aqui que nós estamos, eu coloquei o nome, você vai colocar o teu nome. Aqui tem uma coisa interessante, que eu criei uma diretoria, e essa diretoria que aparece para você é a minha. Então, eu criei uma diretoria, curso, tracinho A, R, aula. Você pode dar o nome que você quiser na tua diretoria e colocar lá e você acessar. Normalmente eu coloco aqui
no Drive C fácil, para não ter que ficar fazendo todos aqueles nomes, aquele caminho gigante para chegar até lá, ok? E é tranquilo, você vai precisar rodar isso aqui, ele vai estar salvando lá se você salvar alguma coisa no final de várias dessa diretoria. Nessa aula, em especial, a gente não tem nada para salvar, né? Então, não vão criar nada, nenhum arquivo para ser salvo. Então, não é tão preocupante criar a diretoria. Mas serve para você saber. Set Working Directory, esse que é o código do comando aqui, entendeu? Ele tem que estar entre aspas, ou então... E lembra aqui, ó, quando a gente está fazendo com Windows, simplesmente é uma barra só. Mas aqui, no RStudio, ele é desenvolvido para a linguagem, por sistema operacional Linux, funciona em qualquer outra linguagem. Daí ele usa 2 barras, ou então ele usa a barra desse jeito. Serve o efeito, ela também substitui as 2 barras. Quando você coloca uma barra para o lado direito, ele entende e funciona do mesmo jeito, ok? Aqui eu até vou tirar do final aqui, que ele já entende, já está na subdiretoria, na diretoria. Na subdiretoria. Rodei, para rodar é muito simples, eu posso pôr o mouse aqui e clicar aqui em Run, ok? Rodei. Eu também posso colocar o mouse aqui, que não eu faço normalmente, segurar o Ctrl e dar o Enter. Também roda do mesmo jeito. Você vê que aparece aqui do lado esquerdo, eu vou até subir aqui, e você está vendo que aparece aqui do lado de baixo a execução do comando. Então, do lado direito. Eu deixei bem simples, só as 2 abas para facilitar a visão de vocês, ok? Então, é essa que é a intenção. Se eu clicar aqui, ó, desse lado, clicar Enter, ele vai subir para cima e vai facilitar a sua visão, tá? Bom, o primeiro cálculo que a gente vai fazer normalmente e ocorre em uma linguagem de programação é trabalhar com variáveis. E daí, o que você trabalha? Funções. Funções sem dúvida nenhuma. A gente, inclusive, nessa aula, a gente vai aprender a programar funções. Interessante saber que coloca esse jogo da velha, que a gente chama, né, o hashtag, eu não sei como é que é os nomes disso hoje, né? Ok? Em inglês era simplesmente number, entendeu? Você indica um número, você põe isso aqui, diz o número 1, fala number 1, entendeu? E ele indica que isso é um comentário, ou seja, o sistema não reconhece como um comando. Então, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser, desde que eu inicie com o hashtag, o jogo da velha, ou, nesse caso, number, em inglês, né? Bom, o primeiro aprendizado que a gente faz sempre na linguagem de programação é essa aqui. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu simplesmente dei a definição da função antes da variável, ou seja, esse é o erro clássico vem todo. De que sentido? No sentido de que a função, as variáveis de uma função, ela tem que estar toda pré-definida. Então, se eu vou fazer uma matriz, a matriz vai se chamar x, eu defino o x antes, depois crio os componentes da matriz. Ou então, eu posso definir os componentes associados diretamente com a matriz. Mas eu não posso usar uma variável sem ter antes definido ela. Nesse caso, o x2, obviamente, ele vai dar erro, né? Aqui o y, né? A gente já viu isso. Bom, então o que eu faço? Eu mudo x igual a 2 antes, né? E o que acontece? Y igual a 2x, y, né? Y elevado a x, y ao quadrado. Então, 2 coisas que você vai notar é o seguinte, veja aqui. Primeira coisa, eu defini o x antes, uma função y 2x, e chamei o y. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, está ali o resultado. Depois eu levei y ao quadrado. Eu já tenho uma variável definida que é o y, eu levei ao quadrado. Depois eu coloquei y também definido de jeito que é ao quadrado. Só que olha só, esse y não é o mesmo do anterior. Então eu tenho que trocar. E o que é importante é você saber é o seguinte, variáveis, maiúsculo e minúsculo, são diferentes, não são as mesmas. Então, se eu colocar desse jeito, você vai ver aqui, ó, ambos é 16, se eu rodar. Ou então, se eu colocar aqui do lado e colocar run e enter, é o mesmo jeito com o mouse. Então, eu estou fazendo isso tranquilo, tá? Então, lembre-se, minúscula e maiúscula são outra variável. Uma variável é minúscula, outra variável é maiúscula. Para os sistemas, não são as mesmas coisas, tá? Uma coisa que nós usamos muito, é criar sequências. Tem várias técnicas, tem funções de criar sequência. Agora a gente vai ver algumas aqui, exemplos. Mas a típica é que x é igual a 1 até 20. O que eu falei? Olha, eu defini que x ele vai do número 1 até o 20. O que significa isso? Significa dizer que o x, ele vai assumir o número 1, 2, 3, 4, 5, até o 20, ou seja, 20 números, de 1 até o 20, ok? E agora, se eu multiplicar essa mesma variável por 2, ok? Vejo que o resultado vai ser diferente. Ele vai calcular, ou seja, ele entende que, cara, isso é um vetor.
Cada posição dessa eu vou multiplicar por 2, o valor do x. Então, eu vou ter um número que vai de 2, o y agora vai de 2 a 40. E se eu quiser levar o y aqui ao quadrado, eu posso fazer isso, 2 asterístico, entendeu? Eu vou ter um resultado desse jeito. Então, agora eu tenho um conjunto de números que vai de 4 a 1.600, ok? Bom, um outro detalhe interessante é que quando a gente está fazendo todos esses números, ok? Nós percebemos o seguinte, a gente precisa fazer, às vezes, gráficos. Então, a gente sempre faz algum início e já mostra um gráfico. O que acontece no gráfico? No gráfico, você tem que definir, ele vai falar par, que é a forma de projeção. Esse aqui é o comando de estabelecimento da definição do gráfico. Mar, então, é a margem. O que acontece nesse programa? O RStudio, para cada vez que ele instala no computador, ele assume ali a definição desse quadradinho aqui, ó. Vai aparecer. Tá vendo? Plots vai aparecer aqui. Isso aqui, para ele, tem uma dimensão. Bom, no meu computador, 4 é a margem que ele tem que deixar para poder fazer o gráfico aqui dentro. No seu pode ser 1, no outro pode ser 2, 2, 2. Ele não tem uma regra básica, já que ele, dependendo do tamanho que você está aqui, ou da definição que você tem, ele vai usar uma dimensão. Normalmente eu começo com 4, depois eu vou reduzindo para 2, 2, às vezes fica, né? Então aqui eu estabeleci as margens, volta tudo 4, para ele fazer. E vou plotar a minha variável y, né? Eu não mexi ela, né? Que a gente criou ali, então, x e o y. X de 1 a 20 e o y de 2 vezes x, ok? Essa outra parte de baixo eu não mudei o y, eu só levei ele ao quadrado, não criei nenhuma outra variável. Se eu tivesse feito y igual isso aqui, eu teria mudado. Veja, depois a gente vai fazer isso, ó, plot, olha o gráfico como é que fica. Então, você vem aqui embaixo, dá o zoom. O zoom permite você ver o gráfico. Você pode, inclusive, ampliar ele, a tua tela inteira, ó. Você clica de novo, você vai ver o gráfico inteirinho na tua tela. A gente vê que é uma linha reta, né? 2 vezes x, ok? E se eu fechar, ele volta aqui dessa informação, né? Então, esse é um gráfico bastante simples. Ou seja, eu criei uma variável x e uma y e já fiz um gráfico, para a gente entender, né? Posso exportar esse gráfico, entendeu? Como imagem, como PDF, entendeu? Eu posso limpar esse gráfico clicando aqui na vassourinha. Ele vai pedir, ele vai limpar, ó. Pronto, limpou. Agora eu vou definir o mesmo y, agora, para a gente ver, como y ao quadrado. Ele já tem um valor de y. Então, ele vai gerar novos valores de y que se substitui o y anterior, que é y ao quadrado. Ó. Ele fez. E agora eu vou fazer o mesmo plot. Ó. Aí, tá vendo? As margens estão muito largas. Ou seja, dependendo daquilo que eu fizer, ele não faz. Mas se eu colocar agora com par, estabelecer na margem, ele faz. Então, esse comando par, incrível que pareça, ele é muito importante para você fazer gráficos simples do RStudio, ok? Ok? Aí, pronto, agora nós temos aqui um conjunto muito maior de crescimento, então, da variável, já que ela cresce exponencial ao quadrado, né? Ok? Então, uma variável ao quadrado, y, ok? E o x permanece aqui. Bom, você viu aqui que tem y receita, x vendas, né? Eu defini aqui, ó, o gráfico se chama XY, nem é o nome do gráfico. Ele aparece aqui, ó, gráfico XY. Né? XLab. O que é XLab? É a definição da variável que está na horizontal. Ok? Agora é X vendas. YLab é na vertical o nome que eu vou dar. Eu podia trocar o nome, né? X representar, por exemplo, compras. Pronto. Se eu fizer isso, eu vou mudar, entendeu? E aqui eu podia colocar outra vez, custos. Entendeu? Aí pronto. Compra versus número de compra. Sempre volto aqui e coloco esse. Pronto. Quando eu faço isso, eu tenho, então, a mudança X compras, Y custo. Eu posso trocar facilmente, inclusive o nome do gráfico aqui em cima. Então, é um gráfico simples, uma forma de fazer isso simples e bem funciona. Você pode usar, e a maioria das partes você faz isso, é utilizar para criar novas variáveis. Então, eu tenho um conjunto de variáveis e preciso de uma nova variável no meu conjunto de dados. Então, Z aqui é simplesmente isso, ó, XY, Z, ZX e Z, pronto. Aí, o que nós temos? A gente tem, então, ano e faço o plot XY. Ok? Pronto, agora eu tenho aqui de novo, junto. Acabei de criar, e olha só que aparece um pontinho aqui, fora da escala, por cada variável Z, com esse valor menos 50, ele vai ficar muito próximo de zero, depois explode em cima, ok?
Podemos fazer, então, criação de um vetor. Aqui. O vetor é isso, A igual a C, 1, 2, 3, 4. Eu estou dizendo assim, que a dimensão dela tem 4 números. O 1, o 2, o 3 e o 4. E esse aqui é o conjunto, se a gente pensar em português, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Né? Essa é uma definição simples. Uma coisa que você vai notar no R é que muita gente escreve desse jeito, sinal de igual. Ok? Também funciona. A gente vai mostrar para você, ó. Ele funciona. Então, menor e tracinho é a mesma coisa que igual, ok? Não é bem a mesma coisa, né? Mas, para nós, funciona como um sinal de igual aqui, tá? Você vai ver que o R, ó, ele aparece o conjunto A quando eu coloco 1, 2, 3, 4. Antigamente, o pessoal escrevia assim, ó, nas versões anteriores. Eu digo assim, não vou falar que é na minha época, né? Mas print A também funciona, ok? Então, B. Agora, o que eu estou fazendo no conjunto B? Eu tenho uma variável, um conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, chamo ela, depois coloco o número 99, crio outra variável e dou sequência com 1, 2, 3, 4, que é o conjunto B, entendeu? O vetor B. Você vai ver que eu peguei 1, 2, 3, 4, o número 99, 1, 2, 3, 4, ok? Eu posso multiplicar 2 vezes B, C, e olhar ali. Pronto, multipliquei 2 vezes B, já tem os valores da multiplicação, né? Que é o C, certo? E agora eu posso fazer a média. Veja, média é um comando do R. Tem duas formas de você fazer o R aqui. Eu posso fazer a somatória de dividir pelo tamanho do C. Ou eu posso usar simplesmente o comando direto do R, que é da média. Pronto. Média, e vou ter que é 26,44 do C. E se eu trocar aqui, colocar, por exemplo, B? Pronto, eu tenho agora a média do B. Arthur, eu não posso. Pois não? Nossa, me desculpe, eu esqueci o microfone ativado. Pode continuar, desculpe. Perdão, não ouvi direito. Eu deixei o microfone ativado, me desculpe. Não, pode continuar. Otávio, quem que é? Sim, é o Otávio, desculpe. Ah, tá. Tranquilo, Otávio. Não tem nenhum problema, não. Não está interferindo com o pessoal, é tranquilo. Senão, não vi nenhuma mãozinha levantada, esse é bom sinal. Então tá. A mesma coisa aqui é você fazer um F, definir F como 5, 6, 7, 8, e o G 9, 10, 11 e 12. Ok? E a gente vai trabalhar com esses dois, formar uma nova conjunta. Ok? Tranquilo. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma pausa agora. E vocês têm 10 minutos para abrir o programa, rodar de vocês. Pausa, 10 minutos. E a gente vai verificar como é que vocês se saem nessa pausa de 10 minutos, ok? Eu vou minimizar, vou tirar minha câmera. E vocês aí podem ficar à vontade de perguntar para o Luiz. Eu estou aqui presente. Eu vou estar aqui, vocês podem perguntar. Eu vou pausar